Existe um tipo de homem que entra numa sala e muda a temperatura do ambiente sem dizer uma palavra. Não pela agressividade, não pelo carisma forçado, mas por algo que a maioria sente e não consegue nomear. Presença, autoridade silenciosa. A sensação de que ele sabe exatamente quem é e exatamente o que quer, e que o mundo ao redor pode desmoronar, que ele continuará de pé. Você já encontrou alguém assim, e provavelmente se perguntou o que esse homem tem que a maioria não tem. A resposta está numa filosofia de 2000 anos que a modernidade tentou matar. Chamaram de frieza, de insensibilidade, de masculinidade tóxica. Mas a verdade é mais simples. Tiveram medo. Porque homens que dominam o estoicismo não podem ser manipulados, não podem ser controlados por sentimentos, não podem ser dobrados por pressões externas. E uma sociedade que vende felicidade barata, validação instantânea, emoções descontroladas, não sabe o que fazer com homens assim. O estoicismo não é sobre não sentir, é sobre não ser escravo do que você sente. É sobre construir uma fortaleza interna tão sólida que nada externo determina seu estado interno. E quando você entende isso de verdade, quando incorpora isso na espinha, tudo muda. A forma como você lida com rejeição, com traição, com fracasso, com sucesso, com pessoas que tentam te manipular emocionalmente. Tudo. Mas aqui está o problema. A maioria dos homens vive no modo reativo. Alguém diz algo ofensivo e ele explode. Uma mulher se afasta e ele desmorona. Um plano falha e ele entra em colapso. Ele é uma marionete emocional nas mãos de circunstâncias que não controla. E isso não é viver, é ser vivido. O estoicismo ensina o oposto. Ensina que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está o seu poder. O poder de escolher como reagir, o poder de manter sua soberania interna, mesmo quando tudo ao redor está em chamas. O poder de olhar para a tempestade e decidir conscientemente como navegar nela. Marco Aurélio governou o Império Romano no auge de seu poder. Enfrentou guerras, traições, pragas, a morte de quase todos os seus filhos, e escreveu suas meditações não para o público, mas para si mesmo, como lembretes diários de como manter a mente soberana em meio ao caos absoluto. Ele tinha poder sobre milhões, mas sabia que o único poder real era o controle sobre a própria mente. Epicteto foi escravo, literalmente acorrentado. Seu dono quebrou sua perna para provar um ponto, e ainda assim desenvolveu uma filosofia de liberdade absoluta, porque entendeu algo essencial. Podem acorrentar seu corpo, mas nunca sua mente. Podem tirar tudo de você, menos a forma como você interpreta o que acontece. E essa interpretação é a única liberdade verdadeira que existe. Sêneca foi um dos homens mais ricos de Roma. Teve tudo e perdeu tudo. Foi exilado, humilhado publicamente, condenado por Nero a tirar a própria vida, e mesmo assim manteve a dignidade até o último segundo, porque sabia que dignidade não vem de circunstâncias externas, vem de como você se posiciona diante delas. Esses homens não tinham academia, não tinham terapia, não tinham podcasts motivacionais. Tinham princípios. Princípios tão sólidos que atravessaram 2 milênios e continuam mais relevantes hoje do que nunca. Porque a natureza humana não muda, as circunstâncias mudam, a tecnologia muda, mas o desafio fundamental permanece. Como manter sua soberania interna num mundo que constantemente tenta tirá-la de você? E aqui está a parte que quase ninguém fala. O estoicismo não é filosofia acadêmica. Não é para ser discutido em salas confortáveis. É para ser aplicado, testado, forjado em situações reais que te desafiam. Você não aprende estoicismo lendo. Aprende quando está com raiva
e escolhe não explodir. Quando está com medo e escolhe agir mesmo assim. Quando está magoado e escolhe não se tornar amargo. É fácil ser estoico quando tudo está bem. O teste real é outro, é quando tudo está desmoronando e você mantém a mente clara o suficiente para tomar decisões racionais, em vez de reações emocionais. Essa é a diferença entre homens que constroem e homens que destroem, entre homens que lideram e homens que são liderados pelas próprias emoções. Mas antes de continuar, você precisa entender algo. O estoicismo tem custo. Não é ferramenta de conforto, é disciplina de poder. E poder sempre tem preço. O preço é abrir mão da desculpa de ser vítima das circunstâncias. O preço é assumir responsabilidade total sobre seu estado interno. O preço é não poder mais culpar os outros quando as coisas dão errado. Porque se você aceita que tem controle sobre suas reações, aceita também que não ter controle é escolha sua. E muitos homens preferem continuar sendo vítimas, porque ser vítima é confortável. Você sempre tem alguém para culpar, sempre tem uma justificativa para não evoluir, sempre tem um motivo externo para explicar seu estado interno. Mas homens estoicos abrem mão desse conforto e, em troca, ganham algo raro, poder real sobre a própria vida. Não poder sobre os outros, poder sobre si. E isso muda completamente a forma como você atravessa relacionamentos. Traição, fracasso, rejeição, perda. Porque enquanto a maioria reage, você escolhe. Enquanto a maioria se descontrola, você observa. E enquanto muitos são guiados por impulsos momentâneos, você age com estratégia. Nos próximos momentos, a aplicação se torna ainda mais prática, porque entender o princípio é apenas o começo. Viver o princípio é o que separa homens comuns de homens soberanos. A primeira lição do estoicismo destrói completamente a forma como a maioria entende controle. As pessoas acham que controle é manipular circunstâncias externas, controlar o que os outros fazem, controlar o resultado, controlar o futuro. E passam a vida frustradas, porque descobrem que não controlam nada disso. O estoicismo ensina algo radical. Você não controla quase nada. Não controla o que pensam de você, não controla se ela vai te amar ou te deixar, não controla se o negócio vai dar certo, não controla se vão te promover, não controla quando vai morrer. Não controla 99% do que acontece ao seu redor, mas controla uma coisa: sua resposta. E quando você entende isso de verdade, quando isso desce da cabeça para a espinha, algo muda. Você para de tentar controlar o incontrolável e começa a investir energia no único lugar que importa: sua própria mente. A maioria dos homens vive em desespero silencioso, tentando fazer ela mudar de ideia, tentando fazer o chefe reconhecer seu valor, tentando fazer todos gostarem dele. Cada tentativa falha adiciona frustração, porque estão lutando contra a natureza da realidade. Homens estoicos fazem diferente. Identificam rapidamente o que está sob controle e o que não está. E deixam ir o que não está. Não por fraqueza, por eficiência estratégica. Energia é recurso, e homens fortes não desperdiçam recurso. Quando ela decide ir embora, o homem comum implora, persegue, tenta convencer, passa semanas obcecado tentando mudar uma decisão que nunca esteve sob seu controle. O homem estoico percebe imediatamente: a decisão dela não está sob meu controle. Minha resposta está. Ele aceita, processa internamente e redireciona a energia para o que realmente importa: construir uma vida tão sólida que decisões individuais se tornam irrelevantes. Quando um negócio falha, o homem comum entra em pânico.
Culpa o mercado, culpa a economia, culpa os parceiros, culpa a sorte. Fica preso no que deu errado. O homem estoico pensa diferente. O resultado não estava sob meu controle. Meu esforço estava. Ele analisa, ajusta, continua, sem drama, sem colapso emocional. Apenas análise e ação. Percebe o padrão? Não é indiferença, é soberania. Quando seu estado interno depende de fatores externos, você é escravo. Quando seu estado interno é gerado internamente, você é soberano. E essa soberania cria vantagem estratégica, em negociações, em relacionamentos, em qualquer dinâmica de poder. A pessoa que menos precisa do resultado é a que tem mais poder, sempre. Ela te trai. Evento objetivo. A interpretação comum e imediata: não sou suficiente, não tenho valor. A emoção resultante é colapso, vergonha, inadequação. Agora observe a interpretação estoica. Ela revelou o próprio caráter. Isso não define meu valor, define o dela. A emoção muda. Pode haver decepção, mas não há destruição interna. A decisão se torna clara. Afastar-se. Percebe? A mesma situação, emoções diferentes, tudo depende da interpretação. E interpretação não é automática. Parece automática, mas é escolha acelerada. Você pode aprender a pausar, a questionar a primeira narrativa que surge. Isso não é se enganar, é reconhecer que não existe interpretação neutra. Toda interpretação é subjetiva. Então por que escolher a que te enfraquece? Os fatos permanecem, mas sua relação com eles muda. E aqui muitos erram. Acham que controlar interpretação é reprimir emoção. Não é. Reprimir é empurrar para baixo. Interpretar de forma diferente é processar desde a raiz. A emoção que surge de uma interpretação fortalecedora é genuína, apenas diferente. Marco Aurélio perdeu quase todos os filhos. Ele sentiu dor, profundamente, mas não interpretou como punição do universo. Interpretou como parte da natureza. A dor não desapareceu, mas tornou-se suportável, processável. E agora a pergunta inevitável surge. Quantas vezes você colapsa por causa da interpretação que escolhe? Quantas vezes permite que eventos externos definam seu estado interno? Quantas vezes esquece que entre o que acontece e o que você sente existe um espaço, e que nesse espaço está todo o seu poder? O estoicismo ensina que o homem virtuoso é o homem livre. Mas virtude aqui não é moralismo religioso, não é seguir regras arbitrárias. Virtude estoica é excelência de caráter. É ser a melhor versão possível de um ser humano. E isso se sustenta em 4 pilares: sabedoria, justiça, coragem, temperança. Sabedoria não é acumular informação. É saber o que importa e o que não importa. É discernir entre o que está sob seu controle e o que não está. É reconhecer padrões. É aprender com a experiência em vez de repetir erros. A maioria confunde conhecimento com sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar tomate na salada de frutas. Nos relacionamentos, sabedoria é reconhecer padrões destrutivos antes de se envolver profundamente. É enxergar sinais de alerta que outros ignoram porque estão cegados pela atração. É entender que algumas batalhas não valem a pena, não por medo, mas porque o resultado é irrelevante para seu objetivo maior. Sabedoria é economia de energia, foco no que constrói. Justiça não é ser bonzinho. É dar a cada pessoa o que ela merece, nem mais, nem menos. Muitos homens erram para um dos extremos. Ou são capachos que dão mais do que recebem, ou são predadores que tomam mais do que oferecem.
Justiça estoica é equilíbrio, reciprocidade. É reconhecer que algumas pessoas merecem lealdade absoluta e outras merecem distância absoluta, e ter clareza para saber a diferença. Um homem justo não é manipulado por culpa, não oferece chances infinitas para quem já provou não merecer chances. Não mantém pessoas por obrigação quando elas drenam mais do que contribuem. E justiça também é interna. A maioria é injusta consigo mesma, tolera comportamentos que nunca toleraria se estivesse observando de fora. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. É olhar para a situação que te intimida e fazer o que precisa ser feito. E a coragem mais difícil não é física, é moral. É manter seus padrões quando seria mais fácil cedê-los. É dizer não quando esperam que você diga sim. É se afastar quando ficar seria confortável, mas destrutivo no longo prazo. Muitos homens falham aqui. Dizem que valorizam lealdade, mas traem quando convém. Dizem que têm padrões, mas os negociam quando surge uma mulher atraente. Dizem que sabem seu valor, mas aceitam migalhas quando estão solitários. Coragem estoica é congruência. É alinhamento entre o que você diz e o que você faz. Especialmente quando é difícil. E então vem a temperança. Temperança não é ausência de desejo, é não ser escravo dele. É ter controle sobre seus apetites. Não permitir que seus apetites controlem você. Você pode desejar alguém, mas se esse desejo te faz comprometer sua dignidade, você perdeu temperança. Você pode querer sucesso, mas se atropela princípios para alcançá-lo, também perdeu. Temperança é força com controle. Poder sem abuso. Homens sem temperança são previsíveis. E previsibilidade é vulnerabilidade. Se alguém sabe qual isca funciona com você, você pode ser controlado. Se ela sabe que você sempre cede diante de certo comportamento, ela tem poder sobre você. Se seu chefe sabe que você aceita qualquer coisa por medo de perder o emprego, você não tem poder algum. Temperança te torna imprevisível, porque você não é escravo de nenhum desejo específico. Agora vem a parte desconfortável. A maioria dos homens não quer desenvolver essas virtudes, porque virtude dói. É mais fácil ser reativo. É mais fácil culpar os outros. É mais fácil seguir impulsos e usar isso como desculpa. Virtude não é natural, é cultivada, é escolhida, é trabalhada diariamente contra a tendência humana de buscar o caminho fácil. E muitos escolhem o fácil, depois reclamam que a vida é difícil. Os estoicos entenderam algo simples. A diferença entre excelência e mediocridade não é talento, não é sorte, não é circunstância, é caráter. E caráter é construído por escolhas repetidas. Cada vez que você escolhe sabedoria em vez de impulso, você constrói caráter. Cada vez que age com justiça, mesmo quando ninguém vê, você constrói caráter. Cada vez que demonstra coragem, apesar do medo, você constrói caráter. Cada vez que pratica temperança sobre um desejo que poderia te escravizar, você constrói caráter. E caráter ninguém pode tirar. Podem tirar dinheiro, podem tirar status, podem tirar relações, podem tirar saúde, mas não podem tirar quem você se tornou internamente. E é por isso que homens com caráter sólido podem perder tudo e reconstruir, enquanto homens sem caráter podem ter tudo e perder tudo, e nunca se reerguer, porque nunca tiveram fundação. Agora a escolha é sua. Ser um homem dependente de circunstâncias externas, ou ser um homem que carrega sua própria fundação. Circunstâncias são areia, sempre foram, sempre serão. Caráter é rocha, e rocha não se move quando a tempestade chega. Agora vamos ao princípio que mais incomoda a mentalidade moderna. Amor fati. Amor ao destino.
Não é apenas aceitar o que acontece, é amar o que acontece. Porque tudo o que acontece é exatamente o que precisava acontecer para você se tornar quem precisa se tornar. A primeira reação é rejeição. Como eu vou amar ser traído? Como vou amar perder tudo? Como vou amar ser rejeitado? Essa rejeição nasce de um mal-entendido sobre o que amor fati realmente significa. Não significa gostar do que acontece. Não significa fingir que está tudo bem. Não significa aceitar abuso com um sorriso. Significa reconhecer que resistir ao que já aconteceu é lutar contra a realidade. E lutar contra a realidade gera sofrimento desnecessário. Ela te traiu. Isso já aconteceu. Você pode passar meses ruminando sobre como isso não deveria ter acontecido, sobre como é injusto, sobre como você não merecia. E cada minuto gasto nessa ruminação é um minuto a menos construindo o que vem depois. Ou você pode dizer, isso aconteceu, não posso mudar. O que posso fazer agora? Usar como combustível. Ela revelou quem realmente era. Isso te salvou de investir mais anos em alguém sem caráter. Isso te libertou para encontrar melhor, ou para se tornar tão completo que não precise de ninguém para se sentir inteiro. Você vê a diferença? Não é sobre gostar da traição. É sobre não adicionar sofrimento opcional à dor que já existe. A traição já dói. Resistir à traição adiciona sofrimento à dor. Amor fati é economia emocional. Processar o necessário, descartar o opcional. Mas vai mais fundo. Amor fati é reconhecer que você não seria quem é sem tudo que aconteceu. Inclusive as partes horríveis, especialmente as partes horríveis. Conforto não constrói caráter, dificuldade constrói. Você aprende mais sobre si mesmo em um dia de crise do que em um ano de conforto. Tudo que você valoriza sobre sua força e resiliência nasceu de situações que te forçaram a crescer. Quando você diz que queria que aquilo não tivesse acontecido, talvez esteja dizendo que não quer as qualidades que desenvolveu através daquilo. Você prefere ser uma versão mais fraca desde que seja uma versão que não passou por aquela dor? Você não pode ter um sem o outro. Dor e crescimento são inseparáveis. Amor fati é entender isso e aceitar o pacote completo. Aqui está o teste. Você consegue olhar para os piores momentos da sua vida e dizer que não os trocaria? Não porque foram agradáveis, mas porque te fizeram quem você é. E quem você é hoje, com cicatrizes e sabedoria duramente conquistada, é mais valioso do que quem você seria sem elas. A maioria dos homens não passa nesse teste, porque ainda está presa em ressentimento, culpando o pai ausente, a ex que traiu, o chefe que não reconheceu. E enquanto está presa no ressentimento, está presa no passado. Você não constrói futuro olhando para trás. Amor fati te liberta do passado. Não através de esquecimento, mas através de integração. Você integra tudo o que aconteceu como parte necessária da sua jornada. E então está livre para focar no que vem depois, sem bagagem emocional, sem rancor, sem necessidade de vingança. Porque você já extraiu o valor daquela experiência. Crescimento. E crescimento é a única vingança real. Mas existe uma camada ainda mais profunda. Amor fati no presente significa parar de desejar que as coisas fossem diferentes o tempo todo. A maioria vive no modo se ao menos. Se ao menos eu tivesse mais dinheiro. Se ao menos ela me amasse. Se ao menos eu tivesse nascido com mais talento. Esse estado constante de rejeição à realidade é exaustivo e inútil. A realidade não muda porque você a rejeita. Praticar amor fati no presente é dizer: esta é minha realidade agora, exatamente como é. O que posso fazer com ela? Não o que eu gostaria que fosse, mas o que é. E como posso trabalhar com o que é para criar o que quero? Essa mudança libera energia mental. Energia que antes era desperdiçada em resistência.
Aplicado ao futuro, amor fati significa estar preparado para qualquer resultado. Não indiferença, mas confiança de que você estará bem. Você pode querer que o negócio dê certo, mas se não der, você estará bem. Pode querer que ela fique, mas se ela for, você continuará inteiro. Sua base não depende de resultados externos. E, ironicamente, quando você chega nesse ponto, é quando tem mais chance de conseguir o que deseja. Porque necessidade repele, desapego atrai. Não desapego como frieza, mas como confiança de que, aconteça o que acontecer, você continuará de pé. Então, chegamos ao fim. E agora existe uma escolha. A mesma escolha que todo homem que aprende sobre estoicismo enfrenta. Aplicar ou admirar de longe. A maioria vai admirar de longe. Vai achar interessante. Vai concordar intelectualmente. E vai continuar vivendo exatamente como vivia antes. Porque aplicar exige coragem. Não apenas mudar comportamento, mas mudar forma de pensar, forma de interpretar, forma de existir. É mais fácil continuar sendo vítima. É mais fácil continuar culpando. É mais fácil deixar emoções ditarem ações. Porque tudo isso oferece algo perigoso. Desculpas. E desculpas são confortáveis. Responsabilidade total não é. Mas se você chegou até aqui, algo em você reconhece que isso não é teoria. É um mapa. Um mapa operacional para viver com dignidade em um mundo que constantemente tenta tirar sua dignidade. A pergunta agora é simples. O que você faz com isso? Você começa, não amanhã, agora, na próxima situação que desafiar seu emocional. Quando sentir raiva surgindo, pause. Identifique a interpretação automática. Escolha uma interpretação mais útil e haja a partir dela. Não será perfeito. Será desconfortável. Vai parecer antinatural. Por que é? Você está reprogramando anos de condicionamento. Mas cada vez que faz isso, fica mais fácil. Cada vez que escolhe a resposta consciente em vez de reação automática, você fortalece o músculo do controle. Com o tempo, o esforço vira hábito. O que era pensado vira instinto. E você se torna o tipo de homem que antes apenas admirava. Então, algo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, sua relação com o mundo muda junto. Mulheres que antes te ignoravam percebem algo diferente. Não porque você tenta impressionar, mas porque parou de precisar impressionar. Homens que antes te desrespeitavam sentem algo que não sabem nomear, mas passam a respeitar. Oportunidades que antes escapavam começam a se aproximar, porque você desenvolveu presença. E presença não pode ser fingida, só pode ser construída. Mas existe um aviso final. Estoicismo não é caminho para a felicidade constante. Não é promessa de vida sem problemas. É caminho para a dignidade diante de qualquer problema. É soberania interna, independente do que acontece externamente. Às vezes isso significa sentir dor profunda e ainda assim permanecer firme. Significa encarar verdades desconfortáveis sobre si mesmo. Significa carregar peso sozinho, porque liderança real, muitas vezes, é solitária. Os estoicos nunca prometeram facilidade. Prometeram significado, vida com propósito, vida onde você é protagonista, não vítima. E se isso é o que você quer, você já sabe o que fazer. Comece agora, não quando estiver pronto. Você nunca estará totalmente pronto. Você fica pronto fazendo. E se reconhece que desenvolvimento real não acontece em um único vídeo, mas através de exposição constante a princípios que desafiam e elevam, então o próximo passo é óbvio. Continue. Porque isso não é entretenimento, é transformação. E transformação não é processo passivo, é escolha ativa, repetida até você se tornar quem precisa ser.
A maioria vai assistir e esquecer. Alguns poucos vão aplicar e transformar. Você sabe em qual grupo está. Agora prove para si mesmo.